Oi, gente, boa tarde para quem está chegando agora, para quem já estava com a gente, quem está assim, às vezes a gente deixa o computador ligado, não vai fazer alguma coisa, podem ir voltando. A gente está partindo agora aqui para o nosso primeiro painel, mas para quem está chegando agora, a gente teve uma mesa agora há pouco com a jornada da paciente com câncer de ovário, que foi fantástica, e agora a gente vai ter um painel que é para a gente fazer meio que um raio-x da situação, com vários profissionais de saúde, cada um diante, digamos, de uma ótica. Então, eu queria convidar para entrar aqui na sala com a gente a doutora Andréia Paiva Gadelha Guimarães. Doutora Andréia é médica oncologista, ela é vice-líder do Centro de Referência dos Tumores Ginecológicos do AC Camargo Center, e ela também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Boa tarde, doutora. Oi, boa tarde, muito obrigada, Guta, é um grande prazer estar aqui e discutir desse tema tão relevante. Com certeza, vamos falar muito neste painel, temos muitas perguntas. Quem também vai estar aqui com a gente é um médico endocrinologista, Dr. Roberto Tadeu Barcelos Betti. Dr. Roberto, ele é especializado em obesidade e diabetes, e a gente vai debater muito nesse painel a questão da obesidade no desenvolvimento do câncer de ovário. Muito obrigada, doutor, pela sua presença, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guta, boa tarde a todos os colegas que vão participar desse painel, a quem nos assiste. É um prazer muito grande poder participar com vocês dessa reunião. Vai ser um prazer. Muito obrigada. E quem também vai conversar com a gente aqui agora é o Renato Moretti Marques, ele é coordenador do Serviço de Ginecologia Oncológica do Hospital de Ensino Municipal Vila Santa Catarina, que é da rede da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde, doutor Roberto, boa tarde, Andréia. Quanto tempo que eu não lhe vejo, né, Andréia? Pois é. Desde ontem à noite. Eu ia perguntar. Eu peço desculpas de estar com a roupinha do uniforme do centro cirúrgico, mas a gente aproveita o tempo aí ao máximo para conseguir cumprir todas as atividades. Não, é uma honra para a gente ter um profissional da saúde no exercício aí, literal, nesse momento, né, da sua atividade. Vocês, profissionais da saúde, ouviram muito isso ano passado e vão continuar ouvindo. A nossa gratidão a vocês da saúde jamais será esquecida, viu? A todos vocês, cada um, ainda em cada área de atuação. A gente vai ter a participação aqui do doutor Evandro, vou ver ainda, tá, se vai participar, mas a gente pode ir começando aqui. Eu queria pedir para vocês, do ponto de vista de cada um de vocês, que numa rodada inicial, cada um falasse da sua visão, né, do estágio em que estamos do câncer de ovário no Brasil. Nós estamos avançando, nós estamos regredindo, aonde a gente sabe muito aonde que a gente está falhando, né, não só em relação a essa doença, mas em várias outras, mas também onde é que a gente consegue avançar em propostas e soluções. Então, queria começar com você, doutora Andréia, por favor. Bom, iniciando, Guta, eu acho que, assim, câncer de ovário, acho que como já eu estava olhando até, acompanhei a sessão anterior, que foi bastante interessante, bastante rica, essa é a realidade que a gente vê do câncer de ovário que foi posicionado. Infelizmente, a grande maioria é diagnosticado em estágios muito avançados, porque é um tumor com características, quando ele começa a dar sintomas, são sintomas bastante inespecíficos, que simulam outras patologias, às vezes com um desconforto abdominal, um desconforto para urinar, desconforto intestinal, aumento de volume abdominal, e muitas vezes são até sintomas corriqueiros de desconforto, como foi posicionado antes, durante a relação, peso na região pélvica. Isso passa muitas vezes batido como um sintoma corriqueiro, mas, como muito bem colocado, a mulher tem que perceber e conhecer o seu corpo. Sintomas que persistem e que são fora do habituais necessitam ser investigados.
Então, infelizmente, a maioria vem tendo diagnóstico todos em estadios mais avançados. E o estadio mais avançado, que a gente chama, é como quando a gente já tem, muitas vezes, um comprometimento mais extenso que sai da região do ovário. E no ovário, o local de disseminação mais frequente do tumor é o peritônio. Felizmente, nos últimos anos, a gente vem tendo grandes ganhos em termos de novas terapêuticas para o câncer de ovário. E como bem frisado no painel anterior, a importância cada vez maior de definir e do conhecimento do teste genético. Ele hoje é importante, independente da história familiar. Paciente com câncer de ovário, ela deve passar em algum momento do seu tratamento e ser submetida ao teste genético, preferencialmente ao diagnóstico, que isso tem mudado a história natural do câncer de ovário e diminuindo os riscos de recidivas. Ok, eu queria agora, antes de passar uma pergunta para o Dr. Roberto, falar que a gente já tem 359 pessoas, tá, nos ouvindo, e isso é muito maravilhoso. Eu falo que são 359 pessoas que vão nos ajudar a compartilhar, a despertar a atenção, a falar sobre o assunto. Eu peço para todo mundo, quem não assistiu a mesa anterior, depois o Instituto disponibiliza lá no canal, no YouTube, pode ver, pode compartilhar, enviar para alguém, e eu sempre fico muito feliz, sabe, com essa audiência de pessoas que compartilham informação com tanta qualidade. E aí, doutor Roberto, queria perguntar para o senhor, que é um especialista em obesidade, que tem se falado muito mais da relação, né, da obesidade. E a gente vê pelos dados, os dados da última PNS, né, Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que a obesidade é uma realidade assustadora no Brasil, né? Eu acho que pelos dados da última, que foi realizada com os dados de 2019, a gente vê que no Brasil, a cada 10 pessoas, 6 estão com sobrepeso ou na faixa da obesidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação entre a obesidade e o câncer de ovário e de endométrio. Perfeito. A obesidade vem crescendo muito aqui, no mundo inteiro, no Brasil também, não escapa a realidade, né? E tem aqui, segundo o Ministério da Saúde, de 2006 a 2018, houve aumento de 67,8% do número de pessoas obesas. Então, hoje nós temos no Brasil 56% da população brasileira tem excesso de peso e 20,8% ela é obesa. Então, de fato, já é um problema de saúde pública. Só que a obesidade é um fator de risco bastante importante para diversos tipos de câncer, e aí inclui o de ovário e o do endométrio. Para o câncer de endométrio, a obesidade, de fato, é o principal fator de risco. O que é a obesidade? O que ela causa no organismo que pode levar a uma incidência maior de tumores? A obesidade, na realidade, é uma condição inflamatória. Então, nessa condição inflamatória, diversos mediadores bioquímicos e hormônios, eles são secretados em maior quantidade. E podem, esses secretagogos, aumentar a proliferação celular, predispondo ao câncer. Então, o que existe na obesidade? Uma produção aumentada de estrógeno, a presença de resistência insulínica, isso é muito importante. A pessoa obesa, com uma célula com volume um pouco maior, a insulina, que é o hormônio que regula o açúcar do sangue, a glicose do sangue, tem dificuldade de transportar essa glicose do sangue para dentro da célula, para que essa célula possa produzir energia. Então, o que acontece? O pâncreas cada vez mais vai aumentando essa produção de insulina. Só que essa insulina alta, ela se associa a fatores de crescimento celular. Então, vai provocar uma proliferação celular e uma predisposição maior para os tumores. E a inflamação também, que é o trio, estrógeno aumentado, resistência à insulina e inflamação,
é um trio bastante perigoso, vai levar à formação de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são essenciais para o crescimento do tumor. Então, é uma relação bastante importante, e são esses os fatores que, dentro da obesidade, levam a uma maior incidência de tumores. Tá, muito obrigada. Renato, queria te perguntar, você que coordena aí um serviço, né, de ginecologia oncológica, quando a gente fala, e a gente já falou aqui várias vezes em momentos alternados sobre a dificuldade do diagnóstico precoce, né? Aonde que está esse gargalo? Por que que a gente diz que esse câncer ele é de difícil diagnóstico dele no começo? Na verdade, a gente tem vários... Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já é a segunda ou terceira vez que eu estou com o Instituto Lado a Lado. E é impressionante a repercussão e o quanto que isso ajuda a esclarecer muitas dúvidas da população e mesmo dos colegas médicos e profissionais de saúde. Bem, a gente tem vários motivos para o diagnóstico tardio. Um dos motivos é que realmente os sintomas são muito vagos, né? Então a gente discute muito a respeito da jornada do paciente com câncer de ovário. Essa jornada começa com sintomas absolutamente vagos, como discreto aumento do volume abdominal, flatulência, eructações, mau esvaziamento gástrico, desconforto pélvico, como o André falou, eventualmente sangramento vaginal anormal. Esses sintomas vagos acabam levando à procura de médicos, de profissionais da saúde, de certa forma, não especializados no tratamento, no diagnóstico, no tratamento do câncer, e acarretam um sem número de exames solicitados, também não direcionados ao diagnóstico. Então, realmente é um diagnóstico que a sua própria apresentação torna-se difícil. Tem um outro aspecto, que é a ineficiência comprovada pela literatura, a ineficiência dos programas de rastreamento. Essa ineficiência não é porque o exame é tão ruim assim. Os dois exames que nós temos, que são os marcadores tumorais, são os exames séricos, os exames de sangue, que detectam proteínas que são produzidas também pelos tumores de ovário, mas por muitas outras situações, e a ultrassonografia transvaginal. Esses modelos, que já são conhecidos desde a década de 90 do século passado, eles falham repetitivamente nos projetos de pesquisa em provar um grande impacto na mortalidade. O que a gente acaba fazendo quando nós realizamos ultrassonografias transvaginais regulares e esses marcadores, acabamos identificando um sem número de problemas não relacionados ao câncer, e geralmente o câncer com comportamento, certos tipos de tumores malignos do ovário, com um comportamento menos agressivo. Então, por isso que quando nós olhamos as taxas de cura de pacientes que foram submetidas ao rastreamento rigoroso, elas não se alteram muito frente às pacientes que têm o diagnóstico do câncer de ovário, que a gente chama praticamente como incidental. Então, nós temos o aspecto da característica da doença, a ineficiência dos programas de rastreamento e os sintomas extremamente vagos que levariam ao diagnóstico um pouco mais precoce. Por tudo isso que você fala, a gente chega numa conclusão, assim, que, bom, onde é que está a saída, né? A saída é informação, né? Eu acho que só a informação aliada a vários processos é que a gente consegue diminuir esse gargalo. E só para dizer que estaria aqui com a gente não está conseguindo contato com ele, provavelmente ele teve algum imprevisto, mas o doutor Evandro Oliveira da Silva, né, que é ginecologista obstetra, ele é professor do curso de medicina da Universidade Católica e ele é diretor médico lá da Maternidade Brasília, no Distrito Federal. A gente não está conseguindo contato com ele, mas se ele entrar, a qualquer momento a gente chama ele aqui. E das pessoas que estão nos assistindo, a gente já tem aqui uma pergunta, tá? Tem uma pergunta para o doutor Roberto e uma pergunta para a doutora Andréia. Para o doutor Roberto, a Maria José Palmeira, que está nos assistindo, ela pergunta qual é o limite entre a obesidade e o sobrepeso. No sobrepeso também há risco para o câncer? Há risco para o câncer no sobrepeso também.
há risco por câncer. O limite, nós definimos esse limite pelo índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é uma relação do peso sobre a altura, sobre 2 vezes a sua altura, a altura elevada ao quadrado. Então, nós definimos como peso normal um IMC, um índice de massa corpórea, até 25. De 25 a 30, nós definimos como sobrepeso, e acima de 30, obesidade. De 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, que também é chamada de obesidade mórbida. Então, é isso que define, essa é a divisão em relação ao peso, como é que você passa de uma fase de sobrepeso para uma fase de obesidade. É pelo índice de massa corpórea, pelo ganho de peso mesmo. Uhum. Eu tenho uma pergunta também para o senhor relacionada a isso, que quando eu estava olhando a PNS, ali tem dados um recorte da obesidade na adolescência, né? O fato da obesidade se desenvolver na adolescência também contribui para aumentar uma chance lá na frente? Sim, a obesidade, quanto mais cedo ela é adquirida, você tem um aumento do número de células gordurosas. Né? E a obesidade que você adquire na idade adulta, você tem um aumento do volume dessa célula. Você não adquire mais. Então tem uma relação, sim. Um adolescente obeso pode continuar obeso ou se tornar um adulto obeso. Né? Sem dúvida. Certo. Existe essa relação. Tem aqui, tem 2 perguntas que chegaram para a doutora Andréia, tá? Tem uma pergunta deixa eu ver aqui, que na verdade são perguntas semelhantes, então eu vou juntar, mas tanto a Joana Souza quanto a Érica Menezes, as 2 fizeram perguntas relacionadas ao SUS, se a testagem genética está disponível no SUS e onde elas podem conseguir informação sobre isso. Bom, primeiro, Guto, eu queria só voltar um pouquinho na questão aí da obesidade até do adolescente. Eu acho que isso é uma coisa, como já foi bastante colocado, é um problema de saúde pública. E isso tem mudado, inclusive, a incidência e o perfil de alguns tipos de tumores. Você colocou aqui do tumor de endométrio. O tumor de endométrio, habitualmente, era um tumor que a gente via mais em mulheres na pós-menopausa, que tinham alguns fatores de risco, diabéticos, hipertensos. Isso tem mudado e a gente tem observado cada vez mais antecipação da faixa etária dessas pacientes, e um dos principais motivos é a questão da obesidade, e hoje considerado aí realmente o maior fator de risco. Tá? Com relação ao teste genético aí para os tumores de ovário, infelizmente, ainda não é um teste disponível na rede pública. Tá? Existem vários movimentos, até projetos de lei em andamento em busca disso, de passar a tentar, num futuro próximo, se Deus quiser, que a gente consiga mudar essa realidade no Brasil e que passe a oferecer o teste genético para aquelas famílias consideradas de risco ou pacientes de risco, né? Pacientes, principalmente o câncer de ovário, que hoje a determinação da maioria dos guidelines de conduta é de que essas pacientes devam ser testadas, que isso muda do ponto de vista para paciente com novas terapêuticas e muda do ponto de vista familiar para rastreamento familiar, porque uma vez ela tendo algum grau de mutação, essas mutações, que é o que a gente chama de mutações muitas vezes germinativas, que é o que passa para os descendentes, para evitar que outras pessoas da família venham a passar pelo mesmo problema e venham a desenvolver câncer. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade para o serviço público de saúde. E mesmo para as pacientes que têm alguma fonte, tem algum tipo de fonte pagadora aí da saúde, isso tem que estar dentro da normatização, que é o que se chama do rol da ANS, para elas estarem dentro do critério. O câncer de ovário é um dos critérios para a realização do teste genético e da, eventualmente, obrigatoriedade de custeio isso pela fonte pagadora. Tá. Tem uma pergunta aqui, Renato, que vou direcionar para você, uma pergunta da Valdirene, que também está nos assistindo.
Ela pergunta, o câncer de ovário pode ter os mesmos sintomas da endometriose? Tem aí pode dar uma confusão na hora de um diagnóstico, ou mesmo da mulher, de entender que tem alguma coisa errada com ela? Aldirene, realmente essa é uma confusão e é importante a gente esclarecer que, apesar dos estudos mostrarem a potencial risco ou correlação da endometriose com o câncer de ovário, isso é uma situação extremamente rara, tá? Então, a endometriose é uma doença benigna que deve ser tratada clinicamente em casos de falha do tratamento clínico, que deve receber o tratamento cirúrgico. Tem uma série de preocupações específicas com fertilidade, dor e, eventualmente, obstrução de algum outro órgão, mas a correlação de endometriose com o câncer de ovário é muito rara, é muito pouco frequente. Para a Andréia, para mim, a gente acaba vendo, mas porque os casos são muito referenciados, mas na população geral, isso é uma raridade, tá? Respondendo a sua pergunta em relação a se pode confundir, pode confundir, mas são populações muito, muito distintas. A população da endometriose geralmente se manifesta desde os 18 anos de idade, 16 anos de idade, até 35, 40 anos de idade, 45 anos de idade, enquanto o câncer de ovário ele começa a aparecer nessa fase, e, na verdade, a idade média de câncer de ovário é da ordem de 63 anos de idade. Então, são populações muito, muito, muito distintas, e é importante nós não criarmos um alarde em cima de uma doença tão frequente como a endometriose, em comparação a uma doença que exige a ação de vários profissionais extremamente especializados que é o tratamento do câncer de ovário. E a endometriose para a mulher, ela já se confunde, eu digo aí falando do ponto de vista de nós, mulheres, sabe, leigas, pacientes, eu nunca esqueço uma vez, isso me chamou tanta atenção, eu estava vendo um programa na TV, o Bem-Estar de Manhã, quando passou uma matéria, uma reportagem longa sobre endometriose, e aí tinha uma mulher muito jovem que ela falava assim, nossa, eu tive isso a vida inteira, esses sintomas, e ela achava que era uma cólica muito forte, ela nunca tinha entendido, ela nunca tinha ouvido falar a palavra endometriose, e para muitas mulheres, é mesmo conhecimento do que é o endométrio, né? A gente costuma olhar do ponto de vista leigo, de você ter ali o seu aparelho, né, reprodutivo, genital, você até saber as partes, tudo isso, né, onde é que a gente aprende isso, né, onde é que você ganha conhecimento sobre isso, onde é que uma mulher busca isso, por isso que esses eventos são tão bem-vindos, né, toda vez que vocês, médicos, se dispõem a falar, profissionais da saúde com a gente, estou me colocando aqui no lugar de uma mulher e não de uma jornalista, com mais acesso à informação, mas são coisas que a gente... Depois vou até conversar um pouquinho com vocês, tem uma pergunta aqui que chegou para o Dr. Roberto, mas falar um pouco da relação aí da jornada da paciente, depois com a culpa, com o medo, porque vocês têm contato, né, com os pacientes no dia a dia. Mas tem uma pergunta aqui, para o Dr. Roberto, sobre obesidade, é da Maria Tereza. Ela pergunta, Dr. Roberto, se a obesidade hoje já é uma doença ou um fator de risco? Não, a obesidade é doença. É uma doença metabólica, é uma doença inflamatória, né? Uhum. Então, é uma doença séria. Só que essa doença, a obesidade, também é um fator de risco para diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, né? É uma doença bastante importante. E quando a obesidade é um fator predisponente para o diabetes, né? Então, quando o diabetes se associa à obesidade, né? Aí aumenta, inclusive, mais esse fator de risco para desenvolver câncer. Aí câncer de intestino no homem, câncer de pâncreas no diabético, a incidência é 2 vezes maior do que no indivíduo não diabético. Então, a obesidade é doença, não é fator de risco. É doença com CID, com Código Internacional de Doença, carimbada. Sim, aquilo que a gente vê lá, né, no
prontuário e a gente fica morrendo de medo, porque é isso, sabe? Do ponto de vista, quando você ouve um diagnóstico, né, a gente não tem nem familiaridade com as palavras, então tudo é muito assustador, né? Passa assim aquilo que vocês conhecem no exercício da medicina, né? O susto, o medo, e aí a gente vai ouvindo depoimentos de pessoas que superaram a doença, é fantástico, é sempre um alento, é sempre uma esperança, né? Quando a gente está nesse lugar de enfrentar o câncer, é uma tempestade. Eu costumo dizer que é como se você estivesse numa tempestade em alto mar, no Atlântico, sem saber se vai chegar ao outro lado, né, e ver terra à vista e finalmente a tempestade passar. Mas queria perguntar agora para vocês, cada um aí dentro da sua área, um pouquinho sobre novidades. Novas tecnologias, novas maneiras de fazer diagnóstico, o que vocês têm observado assim de avanço da parte tecnológica que a gente vê que é essa revolução, né? A cada ano surgem novidades. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? A doutora Andréia quer começar? Vamos lá. Eu acho que a gente, em câncer de ovário, a evolução veio através de duas vertentes especificamente. Uma é a questão da testagem genética e a gente saber, teste genético hoje, basicamente, a gente até, na hora de tratar, considera a paciente que tem ou não a mutação do BRCA, como já foi colocado anteriormente. O que é o BRCA? É um gene está relacionado a recomposição do DNA, tá? Então, a lesão nesse gene leva... tem pacientes, isso só é expresso, só cerca de quase, vamos colocar aí no máximo 20% das mulheres com câncer de ovário apresentam esse tipo de mutação, mas hoje essa é uma informação importante do ponto de vista prognóstico, ou seja, que a gente sabe aquela que vai responder melhor ou não ao tratamento, e como terapêutico também. Existem terapias específicas hoje para pacientes, elas são melhores respondedoras a determinadas terapias específicas, que seriam as terapias-alvo. Tá? Dentre elas, existe uma classe de drogas aí, hoje, praticamente duas classes de drogas, uma até mais recente, que são chamados inibidores de PARP, que vão atuar nesses genes aí do reparo do DNA, nas pacientes mutadas, a taxa de resposta a esse tratamento é um pouco maior. Isso não quer dizer que mulheres não mutadas não possam ser usadas, tem critérios específicos, principalmente naquelas que respondem bem à químio e que eventualmente estão numa fase de uma recidiva, uma volta da doença, às vezes é uma oportunidade de uso desse tipo de medicação. Mas eu frisaria, inclusive, a importância do teste, e na paciente que fez o diagnóstico, muitas vezes com essa doença avançada, em que a gente até um tempo atrás tinha uma taxa de volta da doença da ordem de 70%, hoje, nas pacientes que fazem um diagnóstico de doença avançada, que tem mutação e que depois da quimioterapia usam como manutenção de tratamento uma dessas drogas, o que tem que ser observado no estudo, que chega a quase 50% delas em 5 anos não recidivaram. Então, assim, praticamente é uma inversão do que a gente tinha alguns anos atrás, para mostrar o grau de importância disso. Além disso, existe uma outra classe de drogas que são inibidores de VEGF. O que é isso? São fatores de proliferação vascular, que também é uma classe de drogas que é importante no câncer de ovário, melhorando esses resultados e aumentando o que a gente chama de sobrevidas livres de uma nova recidiva, ou seja, aumenta o intervalo entre um tratamento e outro, que habitualmente era uma coisa muito frequente na paciente com câncer de ovário. Tá, doutora Andréia, pegando uma carona, tanto a Joana quanto a Érica perguntaram dos testes, né, dos testes genéticos, se eles eram disponíveis no SUS. A senhora tem ideia como é que é a relação, como é que está o plano de saúde? Os planos de saúde cobrem, são caros esses exames? Quanto tempo demora para sair o resultado? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre esses testes?
Claro, claro. Esses testes já foram muito caros. Atualmente, a gente tem tido, pela frequência e pelas questões até tecnológicas de novas formas de testagem, tem barateado muito. Hoje se faz o que se chama de painel genético, que às vezes você faz uma testagem não só do BRCA1 e 2, mas existem painéis para câncer de mama, câncer de ovário, ou câncer de mama e ovário, que é as síndromes, painéis mais extensos, que se testa vários genes. Isso, vamos colocar em um custo em torno de uns R$2.000, coisa que alguns anos atrás isso chegou a custar R$12, R$15.000, então isso se tornou hoje cada vez mais factível. Quanto à autorização dos planos de saúde, as pacientes, hoje o critério que se baseia, que os planos se baseiam, assim, está dentro do rol da ANS. Se está dentro do rol da ANS, o plano necessita fazer a cobertura daquele exame. Ele está dentro da obrigatoriedade de realizar o exame. Então, é importante naquela paciente que eventualmente tenta uma primeira, que tem um diagnóstico de câncer de ovário, tem algum tipo de negativa, de repente volta ao seu médico, seja o seu oncologista, seu oncogeneticista, refeito um relatório, considera e colocando esses dados das diretrizes do rol da ANS e voltar a não desistir e ir em frente de buscar novamente a realização do teste, porque isso está dentro da obrigatoriedade da cobertura. E quanto tempo, doutora Andréia, entre fazer o teste e sair o resultado? Isso é variável, varia, vamos colocar aí entre 15 e 30 dias, normalmente é o tempo de liberação desse resultado. Por isso que é importante, naquela paciente que tem o diagnóstico de câncer de ovário, já seja pedido esse teste logo ao diagnóstico. Mas isso não impede daquela paciente que às vezes teve um tumor de ovário alguns anos atrás, isso não foi pedido, que durante qualquer fase do tratamento que ela venha a ser testada, porque isso é importância para ela e para os familiares, para rastreamento da família. Tá? Então, essa a importância preferencialmente, assim, em qualquer momento do tratamento, é importante que ela tenha. E o que a gente coloca ao diagnóstico, por quê? Porque essa paciente, muitas vezes, o padrão normalmente do tratamento do câncer de ovário é uma cirurgia seguida de quimioterapia, no que a gente considera aí de tumores que é o mais frequente, cerca de 70% deles são chamados tumores epiteliais. Então, faz a cirurgia, a quimio, e depois vem as terapias de manutenção, que é a inclusão dessas novas drogas. E a presença do teste genético, às vezes essa demora, é importante que a gente já tenha o conhecimento quanto mais precoce para poder fazer esse planejamento de forma mais adequada. Certo, tem mais aqui 2 perguntas, eu vou endereçar para você, Renato, tá? Uma é da Sabrina Souto e da Paula. A Sabrina pergunta, eu vou fazer elas juntas porque acho que você consegue responder elas no mesmo pacote, digamos assim. Mas a Sabrina pergunta, qual é o exame mais indicado para detectar o câncer de ovário? O que ela deve perguntar para o ginecologista dela? E a Paula pergunta se tem algum sintoma que pode indicar o câncer de ovário de forma mais assertiva. Então, assim, as perguntas são, qual é o exame mais indicado para detectar? O que uma mulher deve perguntar para o seu ginecologista? E tem algum sintoma que ela pode observar? Então, eu vou juntar essas 2 perguntas, Guta, com a resposta da Andréia, que essa foi uma inovação, né? Então, essa ideia de identificar grupos de risco muito específicos que têm um grande risco de desenvolver câncer de ovário. Então, essas pacientes são candidatas inicialmente à vigilância mais rigorosa, são candidatas a tratamentos hormonais para bloquear a menstruação, bloquear a ovulação, a manter essa cavidade pélvica com menos inflamação, pegando o gancho com o Dr. Roberto, a orientação de hábitos de vida saudável, diminuindo o peso, diminuindo a dieta rica em gordura, diminuir o processo inflamatório pélvico é extremamente relevante. E identificar esse grupo de risco que tem a mutação genética, é possível fazer tratamentos, fazer intervenções
que, por vezes, são necessárias cirurgias para a retirada dos ovários e das trompas antes que se desenvolva um tumor maligno do ovário. Uma vez que, e aí já chegando na pergunta da audiência, da Sabrina, antes que a gente tenha a necessidade de fazer investigação de acordo com os sintomas. Os sintomas, na verdade, são os mais vagos possíveis e imagináveis, e aqui a gente tem a nossa grande ferramenta diante de sintomas pélvicos, sejam de alterações do hábito da frequência e do volume, de dor menstrual, desconforto pélvico, aumento da frequência urinária, flatulência ou alteração do hábito intestinal. Essas mulheres devem procurar um ginecologista precocemente para que seja feito um exame pélvico e, diante da queixa, realizada a ultrassonografia. Esse foi um outro avanço. Desde 1990, a Europa já se posicionou da necessidade que mulheres com suspeita ou confirmação de câncer de ovário que devam ser tratadas em centros de alta complexidade. Não cabe em cada uma das esquinas termos um médico que trate câncer de ovário. Câncer de ovário é uma doença que acomete cerca de 6.500 mulheres no Brasil a cada ano, com uma mortalidade altíssima. Então, eu preciso da Andréia, eu preciso do Dr. Roberto, preciso do Dr. Renato, preciso do geneticista, preciso de um patologista especializado e preciso também, que é o que eu vou falar agora, preciso também de um radiologista especializado. Eu preciso de um radiologista que olhe essa ultrassonografia com mais critério e desde a década do século passado, na década de 90, que se discute, de acordo com os achados de suspeita de câncer da ultrassonografia transvaginal, essas mulheres devam ser classificadas como de alto ou de baixo risco daquele cisto de ovário, que seja ser de maior risco ou de menor risco. Em caso de maior risco de câncer, não estou dizendo que ela tenha câncer, mas de maior risco de câncer, que ela deva ser encaminhada para, inicialmente, a avaliação de um radiologista mais experiente e também de um ginecologista oncologista ou de um cirurgião oncológico, para que decida-se que a cada 4 mulheres que você leve ao centro cirúrgico para investigar esse cisto de ovário, que você faça o diagnóstico mais precoce de um tumor ovariano maligno. Então, esse é um outro avanço. Então, número 1, atenção aos sinais e sintomas da doença. Número 2, atenção ao exame clínico realizado pelo ginecologista. Número 3, os exames de imagem que, quando suspeitos, apenas quando suspeitos, associados aos testes de sangue, que são os marcadores tumorais. E aí, sim, diante da suspeita, com o exame de imagem, o exame clínico, as queixas e os marcadores tumorais, elas sejam encaminhadas para profissionais especializados, para que seja feito o tratamento o mais precoce possível, mas que antes do tratamento, antes da cirurgia, antes da quimioterapia, que essa discussão seja tomada em conjunto por todos, pelo geriatra, pelo geneticista, pela oncologista clínica, pelo cirurgião oncológico ou ginecologista oncologista. Então, que sejam decididas as condutas dentro de um board, dentro de uma plenária, onde toma-se a melhor atitude para aquela paciente. E aí sim conseguimos oferecer melhores resultados do ponto de vista de tratamento. Nossa, doutor Renato, muito obrigada por essa fala aí, porque eu vou lá na frente pegar ela para trazer umas outras perguntas, mas sobre isso, sobre essa, digamos assim, essa reunião de médicos e especialistas com diferentes visões na hora de tomar as decisões, né? Mas antes, eu queria até compartilhar uma notícia muito bacana. Nós já somos 525 pessoas aqui assistindo, sabe? Se a gente estivesse num auditório, nós teríamos 525 pessoas. Tem pergunta aqui, vou fazer uma pergunta agora que chegou da Paloma para o doutor. Eu queria só interromper, só frisar assim, esse ponto do Renato, que é importantíssimo.
Você sabe que já existem estudos internacionais mostrando a questão do papel do cirurgião oncológico nessa abordagem. Isso muda a história natural desse tumor. E dessa paciente, né, de evolução em termos de sobrevida, porque, então, esse é um ponto importantíssimo. Mediante a suspeita, busque um centro de referência e para essa abordagem de forma multidisciplinar, porque isso é uma forma, são vários olhos vendo uma mesma doença, tem um olhar um pouco mais profundo, de uma forma mais delicada, buscando melhores resultados. Isso faz toda a diferença, isso é uma das grandes... nós que cuidamos de mulheres com câncer de ovário, isso é uma realidade diária, muitas vezes de pacientes que foram conduzidas, às vezes, em serviços diversos, e que muitas vezes precisam... isso leva a atraso do tratamento, e, às vezes, mais de uma abordagem cirúrgica necessária pelo tratamento em si, mas poderia ter sido evitada se eventualmente tivesse procurado um serviço de referência ao diagnóstico. Excelente. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Roberto. Chegou aqui uma pergunta da Paloma. E é uma pergunta que, quando eu li, eu falei, nossa, é mesmo, eu também tenho essa curiosidade, Paloma, junto com você. Ela pergunta se, ao emagrecer, os riscos de câncer diminuem em algum percentual? Existe esse cálculo? Existe essa proporção? Eu digo... Olha, se você emagrecer... Ela faz sentido, lógico. Emagrecer faz sentido, porque você diminui todos esses mediadores bioquímicos, você diminui resistência insulínica, que são fatores muito importantes na etiologia do aparecimento do câncer, com certeza. Viu? Com certeza. Principalmente se você é mais jovem. Certo. Por favor. E tem outro aspecto também muito importante, que é o que o doutor Roberto está falando. O emagrecer, você tem o aumento da expectativa de vida com todas as doenças, todas as morbidades poupadas por essa melhora da condição clínica, mas até do ponto de vista de tratamento cirúrgico, de complicações e efeitos colaterais, tanto do tratamento cirúrgico quanto do tratamento clínico, a paciente ter melhores condições clínicas também é comprovado ter melhores resultados. Se eu tenho uma paciente que tem dificuldades clínicas, então ela é diabética descompensada, ela é obesa, tem dificuldade respiratória, me complica a cirurgia. Então, pacientes que a gente sabe que poderiam ser submetidos a cirurgia mais adequada, com agressividade mais adequada, oferecendo melhores condições para a doutora Andréia fazer o tratamento com melhor desempenho, com melhor desenrolar, ela fica complicada pela não boa condição clínica. Então, é fundamental que tenhamos um clínico junto dessa mulher ao longo do tratamento. Tá. Pegando carona aqui também, doutor Roberto, a mulher obesa ou acima do peso, quais são os outros riscos em relação a outros tumores femininos, como, por exemplo, o câncer de mama e o do colo de útero? A incidência é maior. Para o câncer de colo de útero, eu fiz até essas anotações aqui, aumenta em 60%, eu acho que o risco, foi porque o que eu li, eu fui levantar uns trabalhos, porque não é a minha área de atuação, tive que estudar, isso é bom, vale a pena, é bom. Até agradeço que me fez estudar essa área, né? E tem aqui, para o câncer do colo de útero, que para cada 5 pontos do IMC acima de 25, aumenta o risco desse tumor em 10%. Porque a relação maior do tumor de colo de útero é o papilomavírus, né, do colo uterino, perguntando para os colegas ginecologistas, né? Mas tem aqui esse dado que eu levantei aqui numa literatura. Tá. Então, tem relação com tumores do aparelho digestivo, né, principalmente tumores do intestino, né? Se houver uma associação de diabetes, um aumento da incidência de tumor de pâncreas também, que esse é um tumor bastante agressivo também.
E uma outra carona, que é a pergunta, por que a gente vive essa epidemia de obesidade? Porque é uma epidemia no Brasil e no mundo, como o senhor ressaltou, não somos só nós, né? A gente vê a sociedade norte-americana, tantas outras sociedades lidando com isso. De fato, ela é multifatorial, né? Mas eu acho que o fator mais importante ele está lá atrás. Foi a industrialização, o indivíduo saindo do campo e vindo para a cidade. Então, no campo ele fazia muito mais atividade física, ele tinha muito mais atividade física, uma alimentação muito mais saudável. E também, na cidade, ele passa a ser mais sedentário, né? Apareceram no decorrer das décadas os fast foods, né? Então, é o tipo de alimentação, né? O tipo de ambiente que você vive, né? E a inatividade física. Então, são fatores bastante importantes. Mudou a alimentação do cidadão. Hoje a alimentação mais prática, muito carboidrato, muita gordura na alimentação. Né? Pega a população americana, se você vê a qualidade da alimentação do americano, é lamentável. É carboidrato que está lá no pão e gordura que está lá no bacon, que está lá na carne gorda. Então, isso que causou esse aumento da obesidade. Viu? E é por onde a gente tem que combater, né? Começou lá atrás a industrialização. A China é um caso que nos dá bastante informação. A incidência de diabetes na China, antes da industrialização, era de 2% da população. O diabetes está relacionado com peso. Hoje, a incidência de diabetes na população da China é de 8,5% a 9%. Então, aconteceu. Doutor Renato caiu, o senhor está em trânsito, é isso? Acredito que sim. Mas muito pegando também aí uma carona no que o doutor Renato brilhantemente falou sobre essa visão interdisciplinar, né? Eu sempre pergunto, e perguntei até na mesa anterior para as pessoas que participaram, que elas deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo aí na qualidade de mulheres que têm, ou que convivem com a doença, ou que têm um familiar, ou que querem estabelecer uma relação de empatia, né, com quem está nessa jornada aí do paciente. Mas aí, para vocês, eu queria perguntar diferente. O que vocês gostariam de dizer aos outros profissionais de saúde de outras áreas? Como é que... Porque quando a mulher chega para vocês, já com esse estágio, já com, né, um diagnóstico, vocês fazem um diagnóstico de câncer de ovário, talvez ela tenha passado por outras áreas da medicina, né? O que vocês têm a complementar sobre isso? Né? O que pode ser feito para que a mulher se atente ao câncer de colo de ovário mais cedo, na jornada dela de exames gerais, enfim, de várias outras coisas? Olha, posso falar? Claro. Eu acho que o médico deve tirar uma história clínica muito, muito detalhada de uma paciente. Eu não posso que uma mulher vá emagrecer no meu consultório e eu só analise hábitos alimentares dela e se ela tem atividade física. Porque a obesidade causa tanta comorbidade que você tem que perguntar tudo. Então, pergunta, obesidade causa distúrbio menstrual? Então, eu acho que você tem que fazer o que nós chamamos de anamnese, uma anamnese muito bem detalhada dos pacientes que você vai tratar. Sem dúvida nenhuma que na anamnese, em 90% você já fecha diagnóstico, né? Escutando o que aquela pessoa está falando. E o exame clínico, os exames complementares vão também ajudar muito. Mas eu acho que o que eu gostaria de falar para outros colegas, eu sou a minha época é mais antiga, eu sou formado há 40 e poucos anos, então nós não tínhamos tantos exames complementares com a qualidade que nós temos hoje. Tinha ultrassom, eletrocardiograma, raio-x, então você tinha que ser clínico mesmo, né? Você tinha que conversar, examinar. Então, acho que essa seria uma mensagem. Não fique só naquela área que você atua, né? Seu peso está bom, sua altura, a senhora é gorda, está aqui, a senhora é média e vai embora. Não. Ver essa pessoa com mais detalhes, sem dúvida nenhuma. Essa seria a minha mensagem. Analisar bem fatores de risco, né? Acho que é fundamental. Histórico familiar é muito importante. Eu faço muita parte de diabetes e doença cardiovascular. Na doença cardiovascular, o histórico familiar tem uma importância tremenda. Tremenda.
Com certeza. Doutora Andréia, alguma coisa que você gostaria de complementar? Eu reforço aí, eu acho que são mudança de estilo de vida hoje já ajuda muito a prevenir várias doenças, inclusive o câncer. Seja ela diminuição de fatores que causam estresse, uma alimentação adequada, controle de peso, isso hoje tem dados até com redução de quase 30% do risco de ter câncer. Então, é uma coisa barata, simples, mas que depende de cada pessoa. Essa a importância de saber da sua história, a história da sua família. Isso tem uma importância enorme, principalmente dentro da oncologia. E você pode prevenir outras doenças. Algumas, como no bloco anterior foi colocado, tem algumas etnias, inclusive até alguns dos judeus em si, os judeus askenazi, é importante a gente lembrar, é uma população que tem um risco maior de ter mutação de BRCA1 e 2. Então, essa população em si, mediante alguma história, seja ela ou seja algum outro, com gerações subsequentes, primeira, segunda geração, com história de câncer de mama na família, câncer de mama de ovário, o tumor de mama em homens, são todos fatores de risco de eventualmente dessa mulher ser portadora ou desse alguém da família ter portador de uma mutação de BRCA, e isso pode mudar a história natural dos descendentes. Como o Renato colocou, são várias as estratégias aí de redução de risco, que vai desde a questão de cirurgias redutoras de risco, como mastectomias profiláticas, a retirada do útero e ovário profilaticamente, ou terapias hormonais, ou mesmo só através de exames de imagem que podem estar fazendo de uma forma mais próxima a isso. No que diz respeito ao câncer de ovário, infelizmente, a gente não tem um método de screening efetivo, mas, às vezes, essa população de risco ela pode ser maior avaliada e, quem sabe, para um diagnóstico, às vezes, de um tumor mais precoce, que pode ter um impacto importante na evolução disso. E um outro ponto é a questão de, mediante a suspeita diagnóstico, que procure um centro especializado para essa abordagem multiprofissional. Tá. Doutor Renato, não sei se você ouviu a gente viu que você estava em trânsito, né, mas é muito complementando, pedindo a cada um de vocês para complementar aquilo que você falou, e foi uma fala tão importante sobre o olhar de outras especialidades da medicina, né, para o câncer de ovário. Então, o que você diria aos profissionais, aos seus pares, profissionais de saúde de outras áreas, que pode fazer essa relação da mulher ter um diagnóstico mais cedo? Eu acho que, felizmente, nos últimos 10, mas mais fortemente nos últimos 5 anos, os profissionais interessados em tratar pacientes com câncer de ovário e tumores malignos ginecológicos vêm se juntando. Então, felizmente, todos nós nos conhecemos bem. Acaba sendo uma atualização constante. Inúmeras aulas da Andréia eu já assisti. A gente tem a oportunidade de compartilhar informações o tempo todo. Então, fica uma educação continuada muito forte. E, felizmente, isso acaba espraiando para os outros colegas, e com esse conceito de que câncer de ovário não pode ser visto em qualquer situação, dos mais diferentes profissionais. Então, onde antes o ginecologista geral abordava paciente com câncer de ovário, onde antes o cirurgião geral abordava paciente com câncer de ovário, ou mesmo, às vezes, outros profissionais. Então, isso, felizmente, vem diminuindo bastante. Nós fazemos parte do grupo de tumores ginecológicos brasileiros, o grupo EVA, um grupo que junta muitos profissionais das mais diferentes áreas: radiologistas, radio-oncologistas, geneticistas, patologistas, cirurgiões oncológicos, ginecologistas oncológicos, geriatras, então, cuidados paliativos. Então, uma gama de profissionais que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos todos os meses, e essa informação sendo divulgada, sendo espraiada, com os conceitos que já são discutidos no mundo desenvolvido já de longa data. Então, eu acho que esse conceito
de que câncer de ovário deva ser tratado em centro de especialidade é fundamental. O conceito dos hábitos de vida saudáveis, combate à obesidade fortemente, não só para os tumores de ovário, mas como principalmente os tumores do útero, do câncer de endométrio, também é outro aspecto extremamente relevante. E que o ginecologista esteja atento a ouvir essa mulher, especialmente depois da menopausa, se ela tiver desconforto pélvico, aumentou a barriga, fique atento, não é o normal, alguma coisa pode estar acontecendo. Exames de imagem precoce nessas pacientes, assim como aquelas mulheres que a André tão bem ressaltou, que são de alto risco de mutações genéticas hereditárias, como a síndrome de Lynch, como a síndrome do câncer mama-ovário ligado ao BRCA. Essas mulheres devem ser acompanhadas realmente muito próximas, com testes genéticos, com eventuais acompanhamento com marcadores tumorais e exames de imagem e, por vezes, até cirurgias preventivas para evitar o aparecimento do tumor. Então, eu acho que esses conceitos estão bem consolidados e acho que estamos melhorando muito a nossa assistência. Em algum momento a gente vai encontrar um remédio perfeito, a gente vai encontrar um momento perfeito para fazer o diagnóstico, um teste perfeito para fazer o diagnóstico, e essa história vai mudar. Já está mudando, mas ainda há um caminho muito longo a ser percorrido. É muito, muito bom te ouvir, doutor Renato, porque a gente tem essa carência de ouvir, né, um cenário positivo, né, um cenário de otimismo, e a gente sabe que as coisas são muito difíceis, a saúde pública nossa no Brasil, para a imensa maioria das pessoas, é de carência, é de falta de acesso, é de falta de informação, mas a gente fica muito reconfortado, né, de saber que as coisas estão avançando, de que ainda falta muito, mas nós também temos que comemorar aquilo que a gente avançou. Chegou uma pergunta aqui agora, eu vou encaminhar para você, doutora Andréia, da Roberta. Mulheres que não tiveram filhos, elas têm chance aumentada de ter câncer de ovário? Sim, o fato de não ter engravidado, de não ter eventualmente amamentado, é um fator de risco, sim. Essas pacientes, por mais tempo, elas passaram por períodos ovulatórios e tudo mais, e não tiveram a interrupção disso, da questão da gravidez, isso acaba sendo um fator de risco. Além da história familiar, obesidade, um fator protetor, que eu diria assim, é o uso, eventualmente, uso de anticoncepcional, tá? E a amamentação em si também é um fator que diminui o risco de câncer de ovário. Tá, a gente está chegando aqui na nossa reta final, mas eu queria fazer uma rodada de perguntas para cada um de vocês em relação à Covid. E aí vou começar até o impacto da Covid no aumento de casos, no medo de ir fazer um exame, no medo de fazer uma cirurgia, enfim. E queria começar com o senhor, doutor Roberto, por causa tem saído vários estudos, a gente vê na mídia várias matérias falando do sedentarismo, né, de uma população mundial que ficou confinada e subitamente ficou absurdamente mais sedentária do que já era eventualmente antes. Então, já tem estudo, já é possível vislumbrar algum impacto da pandemia, né, do confinamento, na obesidade e em tudo, né, que vem como consequência da obesidade, incluindo o câncer de ovário. Olha, na obesidade, eu vou te dizer com certeza, pelo próprio meu consultório, pelo próprio serviço do hospital. A população ganhou peso. Ela ficou em casa, né? Fica em casa, você vai se alimentar mais, você não tem muito o que fazer em casa, a não ser assistir televisão, e ficar comendo. Aumentou muito também o consumo de bebida alcoólica, isso nós estamos detectando. Então, houve um aumento de peso, sim. O pessoal está retornando agora, depois de um ano aí, nesse vai e vem de fecha, abre, está começando a retornar ao consultório e a queixa de ganho de peso é muito grande. E ganhou mesmo. O pessoal ganhou, em média, aí 4, 5 quilos nesse período. É o que nós estamos observando. Eu não vi nenhum estudo, deve ter estudos, mas isso é uma observação pessoal de um centro grande, de um centro de referência grande.
Ganhou peso, infelizmente. Me coloco aqui, ganhei 6, aí perdi 4, voltei para 2, enfim, estamos aqui trabalhando para isso. Doutor Renato, do seu ponto de vista, qual o impacto da Covid que o senhor consegue visualizar já, assim, um impacto direto? Nós tivemos impactos importantes nesse período. Desde o ano passado, nós tivemos retardo nas cirurgias de grande porte, pela indisponibilidade de unidades de terapia intensiva. Tivemos um aumento do número de tratamento que a gente chama de neoadjuvante, ou seja, começando a quimioterapia para que a paciente pudesse ser tratada imediatamente, diminuindo o número de cirurgias, que a gente sabe que, por hora, a cirurgia como primeiro passo trazem os melhores resultados. Então, mais pacientes foram tratadas com quimioterapia antes da cirurgia, e também o retardo da realização de exames. Então, atendi ontem uma senhora que, por conta dessa pandemia, estava para fazer exames há 5 meses. Então, com receio de sair de casa, porque era obesa, não queria se expor ao Covid, então vamos retardando. Então, isso é um fato. O número de pacientes que atrasaram seus exames não é desprezível, é um número considerável, então, especialmente na população depois da menopausa ou na terceira idade. Doutora Andréia. Eu reforço o que o Renato disse, é o que a gente vê. Infelizmente, às vezes, na paciente com câncer de ovário, elas têm esses sintomas que mimetizam outras doenças benignas. Isso, às vezes, protela que a paciente busque alguma assistência médica, e a gente viu nesse período aquelas pacientes que chegavam em situações já de doença bastante avançada, que foram realmente porque já estavam no limite de desconforto, ou por líquido no abdômen, por ascite, né, que a gente chama, um aumento de volume abdominal bastante importante, às vezes com doenças mais avançadas. Então, é importante, nesse ponto, que a gente reforce que os pacientes não protelem de buscar assistência médica, os hospitais oncológicos, ou os hospitais de uma forma geral, estão se cercando cada vez mais dos famosos ambientes protegidos, de todos os cuidados, que vão desde a triagem até ao número de pessoas na sala de espera, número de pessoas realizando exames, que leve o seu álcool gel, que leve sua máscara, vá bem protegido, mas que não protele a realização dos exames e mesmo o início de tratamento. Isso é fundamental. Tá bom, olha, a gente vai terminando aqui, né? Impressionante como o tempo voa, teríamos muito mais para conversar, agradecendo demais a disponibilidade de vocês, a generosidade de vocês, do tempo, né? Todo mundo com o tempo atribulado, de vocês conseguirem abrir aí espaço na agenda de vocês para falar. Nós chegamos ao final desse painel com 674 participantes online, e seremos muito mais. Chegou aqui uma última pergunta, se os hospitais já estão funcionando normalmente. As cirurgias retomaram o ritmo normal? Normal. Normal, não protele. Não protele. Então, olha, muito, muito obrigada, viu, a participação de vocês. Para você que está assistindo a gente vai parar 5 minutinhos para tomar aqui um café, uma água, rapidinho, e a gente volta, e no próximo bloco, como a gente diz em transmissões, na próxima mesa a gente vai falar, o próximo painel, a gente vai falar muito sobre políticas públicas, vamos falar sobre o SUS, vamos falar sobre imunização, a vacina HPV, sobre os direitos, a lei dos 30, dos 60 dias. Então, a gente volta daqui a 5 minutinhos, e para a doutora Andréia, doutor Renato, doutor Roberto, nosso muito obrigada, viu? Uma boa tarde para vocês. Obrigada. A gente volta. Até mais, obrigado, boa tarde. A gente volta já já. Muito obrigado.